Se Deus criou tudo e é o originador de tudo que vemos, então ele não é responsável por criar o mal e o pecado? Quero dizer, de acordo com a Bíblia, Deus é perfeito e completamente bom, mas ele também foi responsável por criar o anjo Lúcifer, que depois pecou e se tornou o diabo. Então a pergunta é, antes de Lúcifer pecar, de onde veio o seu pensamento de pecar? Porque se Deus é o originador de todas as coisas, Deus não seria então responsável por esse mal encontrado no diabo? Esta é a pergunta que já me fizeram antes, e tenho que admitir, é uma pergunta muito profunda, então farei o meu melhor para respondê-la com 3 pontos. Ponto número 1. Tudo o que Deus criou era bom. Gênesis, capítulo 1 versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Assim foram a tarde e a manhã, o dia sexto. Neste trecho, Deus criou a terra e os céus com o sol, lua e estrelas, e sua terra, mares, plantas, animais e pessoas. E Deus disse que tudo era muito bom. Então, para entender de onde venho quando respondo a esta pergunta, preciso preparar o terreno e começar declarando que tudo o que Deus criou é bom, e que ele não criou o pecado ou o mal, e explicarei meu raciocínio mais adiante nos próximos pontos. Ponto número 2. Uma característica-chave do amor é sua capacidade de escolha. 1 João 3, versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Neste trecho, João, um dos 12 discípulos de Jesus, nos diz como podemos conhecer o que é o amor, e ele diz que a maneira pela qual conhecemos o amor é vendo que Jesus morreu em nosso lugar. E João continua dizendo que os cristãos devem ser como Jesus e também devem dar suas vidas pelos outros cristãos. E o que quero que veja aqui é que o amor é uma escolha. Jesus aqui não foi forçado a dar sua vida por nós, ele escolheu dar sua vida. Então aqui está meu argumento até agora. Tudo o que Deus criou era bom, e uma das coisas boas que ele criou foi a escolha. Ponto número 3. Deus deu às pessoas uma escolha para que seu relacionamento fosse genuíno e verdadeiramente amoroso. Gênesis 2, versículos 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste trecho, Deus ordena ao primeiro humano chamado Adão para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é importante ver aqui que Deus apresenta a Adão uma escolha, obedecê-lo ou não obedecer a ele. E já me perguntaram no passado por que Deus colocou a árvore bem ali, onde Adão poderia comer seu fruto. Quero dizer, por que Deus não a colocou em alguma montanha distante para que Adão nunca comesse seu fruto? E a razão é porque Deus queria um relacionamento com as pessoas. E para que esse relacionamento fosse bom e genuíno, Deus precisava dar às pessoas a capacidade de escolher. Então, se Deus não tivesse colocado a árvore lá e não tivesse apresentado a Adão uma escolha de obedecer a ele ou desobedecer a ele, Adão então seria forçado a ter um relacionamento com Deus, quer gostasse ou não. Deus essencialmente estaria dizendo a Adão, ore para mim, conheça-me, adore-me e siga-me. E esse tipo de relacionamento seria falso porque Adão seria forçado no relacionamento. Então, em vez disso, Deus deu a Adão uma saída. Uma escolha clara foi dada a ele para obedecê-lo ou desobedecer a ele. E ao fazer isso, Deus criou a oportunidade para o amor ser real. E esta foi uma escolha dada tanto a Adão quanto a Satanás. No entanto, quero acrescentar que, das opções que estavam disponíveis para Adão e Satanás, eu diria que não era uma escolha entre duas coisas diferentes, essas coisas sendo o bem e o mal. Era uma escolha entre uma coisa e estar carente dessa coisa. Ou em outras palavras, era uma escolha entre estar com Deus ou estar separado de Deus. Então, para Satanás, sua escolha não foi fazer o mal. Sua escolha foi tecnicamente não ter nada a ver com Deus ou seu caráter. Então, quando pecamos, sim, tendemos a ver as coisas como sendo boas e más. Mas a realidade é que estamos escolhendo não ser bons. E o ponto que estou fazendo é que o mal não é em si uma coisa, é uma falta de uma coisa. E como Deus é bom, de acordo com o Salmo 119, verso 68, eu argumentaria que o mal é uma ausência de Deus, que é bom. Então, o mal não é uma coisa a ser criada, mas um indicador de que algo ou alguém está ausente. Então, Deus criou o pecado? Minha resposta e argumento são os seguintes. Deus é bom e criou todas as coisas boas. E uma dessas coisas boas que ele deu às pessoas foi sua capacidade de escolha.
Então, Deus deu às pessoas a escolha de obedecê-lo ou desobedecê-lo. E as pessoas e Satanás usaram essa liberdade para escolher, o que não era uma coisa boa, aliás, pecar. E além disso, pecado e mal não são uma coisa em si para serem criados. O bem tem substância porque Deus é bom. Mas o mal não é uma coisa, é uma falta de uma coisa. E neste caso, eu diria que qualquer coisa má que está presente não foi criada. Está apenas mostrando que o bem está ausente. Para concluir, quero dizer que não acho que minha resposta seja perfeita, mas me dá paz. Então, se minha resposta não funcionar para você, ótimo. Ore sobre isso e busque a Deus enquanto tenta encontrar suas respostas. Aprendi que o que te leva a Deus é uma coisa boa. Então busque a Deus enquanto tenta crescer em entendimento e que você sempre se lembre: Jesus te ama.